De acordo com o recente relatório das Nações Unidas, a maior parte dos países africanos deveria registrar em 2014 um crescimento económico superior à média mundial. Todavia, os contrastes persistem, como acontece em países em forte desenvolvimento, como a Nigéria ou a Guiné Equatorial, onde o PIB por habitante é o mais alto de África, mantendo-se, porém, em 136º lugar na lista das Nações Unidas para os índices de desenvolvimento humano. Qual a razão para esta disparidade? Foi a questão que colocamos aos empresários e políticos reunidos aqui em Malabo. Michel Lamasfala trabalha entre a Grã-Bretanha e a Zâmbia. Veio a este simpósio para expor as vantagens do investimento privado na Guiné Equatorial, que, na sua opinião, contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e económicas. Se olhamos para os países europeus, conhecemos toda a história da Europa e quanto tempo levou até muitas mudanças se tornarem realidade. Em África, se compararmos o desenvolvimento, tendo em conta o período de tempo desde o fim do colonialismo, tem-se passado mais rapidamente, muito mais depressa. Em países como a Guiné Equatorial ou como a Nigéria, os responsáveis procuram agora assegurar que as camadas mais pobres tenham acesso à riqueza, convidando ao investimento direto estrangeiro e procurando munir os cidadãos com mais capacidades. Com a riqueza mineral que têm, estão a apostar na exploração mineira. Com companhias como a minha a investir, vão ter também atenção à educação da população. Uma população com um nível mais alto de educação melhora a qualidade de trabalho. Aos olhos de alguns dos investidores estrangeiros, há que fazer entrar a África em geral e a Guiné Equatorial em particular numa dinâmica de investimento mundial. Mas o tempo é pouco, pois, como sublinhou o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, a África conhece hoje uma situação favorável ao desenvolvimento face à crise que atravessam as nações mais desenvolvidas. O continente deve tirar partido disto rapidamente, pois uma oportunidade destas passa depressa. Esta é a opinião partilhada também pelos analistas financeiros. A mensagem que recebemos do governo nesta conferência é que estão empenhados em avançar no caminho certo. Para empresas que procuram resultados imediatos, a África não é o lugar certo, porque aqui as coisas vão precisar de mais tempo. Na minha opinião, a África, para investidores que estão empenhados em contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país, a par, claro, dos seus próprios lucros. No momento da sua independência, em 1968, a Guiné Equatorial era um dos países mais pobres da África Central. Hoje é um dos países mais ricos e o terceiro maior produtor de petróleo bruto em África. O país conheceu um forte crescimento económico, as mortes por paludismo caíram em 90% nos últimos 5 anos, mas mais de metade da população vive ainda abaixo do limiar da pobreza. Somos um país que vem do zero. Há que procurar desenvolvimento. Avançamos passo a passo. Creio que uma das prioridades do governo atualmente é desenvolver as capacidades humanas. Isto significa saúde e educação. Este ano foi consagrado ao setor social 35% do total do orçamento do governo. O governo da Guiné Equatorial anunciou o lançamento de um fundo de coinvestimento de $1.000 milhões destinado a apoiar os investimentos estrangeiros fora do setor dos hidrocarbonetos. Segundo a ONU, para conseguir em África uma consolidação e uma distribuição equitativa dos rendimentos, é necessário ter em conta investimentos a longo prazo e questões de durabilidade. Este é também o propósito do governador do Banco dos Estados da África Central. Depois de ter desenvolvido as infraestruturas, o país organiza este simpósio para entrar na diversificação, um caminho que deveria conduzir à emergência económica. O verdadeiro polo de crescimento para o futuro é a África Central. O que hoje procuramos é atingir um nível sustentável, que seja durável, a fim de atingirmos as metas de emergência. Afin d'atteindre nos objectifs d'émergence.